Oi, pessoal! Mais um episódio do The Black Box by Lilian, um podcast de todas as coisas digitais. E hoje eu tô super feliz de ter a primeira vez gravando com meu amigo Eli Vieira. Oi, Eli, tudo bem? Oi, Lilian, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando contigo. Acho que a Faz gente não tinha se falado em vídeo ainda, né? Ainda não, só por mensagem, WhatsApp e Uhum. tal. Mas para mim é uma honra ter você aqui, um cara que eu admiro muito. E fala aí quem você é, tal, para meus alunos conhecerem. Eu sou, sei lá o que eu sou. Eu sou um biólogo sem registro. Eu coloquei no Twitter que eu não tenho registro com Z, porque alguém veio me ameaçar que eu não estava registrado no CFBio, no Conselho Federal de Biologia. Enfim, mas eu atuo como jornalista no momento. Eu tenho 2 mestrados, um em Biologia Molecular e Genética pela Federal do Rio Grande do Sul e outro por Cambridge, em genética. Era para ter sido um PhD, não deu, a vida é assim. Mas publiquei bem, tem mais de 500 citações e 300 dessas num paper só, que deu super certo. É isso, aí eu palpito em tudo. Hoje, por exemplo, eu publiquei sobre aquecimento global. O título é assim, Otimismo Quente, as boas consequências do aquecimento global. Então eu sou assim, meio provocador, por natureza. Eu e o Eli, a gente se conhece faz 7 anos, né? Tudo virtualmente. Aí você vê como a gente pode fazer amizade virtual. E se Deus quiser, a gente leva essa amizade para o real esse ano, né, Eli? Depois de 2 anos trancado. Tomara, e eu nunca me surpreendi negativamente com amizades virtuais. Para mim sempre é o que eu esperava e na verdade é um a mais, porque conhecer pessoalmente é um prazer sempre. Ai, que bom, é verdade. E pelo Eli eu conheci o Leandro, que ainda não veio no podcast, que é mó amigaço, e aí mora perto da minha casa aqui em São Paulo. Muito engraçado foi essa ponte que o Eli fez aí no virtual. E o Felipe, que já esteve aqui no podcast, né? Que também é um amigo virtual que a gente levou para o real e hoje até trabalha junto, né, Felipe? Verdade. A gente trabalha junto, inclusive a Lilian estava na minha banca de doutorado muito recentemente, foi um prazer. Que bacana. É. E é isso daí, é um prazer estar aqui pela segunda vez também. E parabéns, Felipe, pela sua conquista. Valeu. É isso aí. Eu estou tentando fazer o Felipe vir para a prática, para ele, porque sair da academia e vir ganhar dinheiro, que esse negócio de academia não é para quem veio da pobreza. Verdade. Verdade, se vocês querem ficar ricos, não vão pra academia não, que não dá tão certo não. Não, tão certo, não, é isso aí. E aí, o tema do episódio de hoje é uma coisa que eu estou interessada em pesquisar e eu tenho lido sobre o assunto por causa do interesse em marketing digital, né? Que são os grupos online de normalmente homens, né? Meninos, homens, a cultura tradicional, né? Em inglês o pessoal chama de trad culture, e os grupos de incel, né? Para quem não conhece o que é incel, são involuntary celibatary, né? Celibatório, é isso, né? Que são os celibatários involuntários, ou seja, meninos, homens que não conseguem namoradas, mas eles gostariam de tê-las, né? E a gente vai falar disso de uma perspectiva mais evolucionista, porque esse é realmente nós três aqui temos esse interesse, o Eli como biólogo, eu e o Felipe como pesquisadores de psicologia evolucionista, né? Então, a primeira pergunta que eu faço para os dois aqui é por que o surgimento ou popularização dessas culturas principalmente conteúdo tradicionalista, né, mas conservador, não que o conservadorismo seja novo, né, mas esses grupos que surgem nas redes sociais, ou grupos de incels, né? O que motiva meninos e homens a entrar nesses grupos, vocês acham? Eli, passa para Eli. Eu acho que está tendo uma transformação na sociedade. Que eu considero um dos canários da mina, eu acho que essa é uma expressão que devia ter em português, né? São os sinais incipientes de que algo está acontecendo. É um livro eu acho que eu não vou lembrar o nome dela, mas é algo sobre The Boys. É aquela feminista, ela ainda se identifica, Skeptical Feminist é o nome que ela usa. E ela É escreveu um Cristina livro. Sommers? Isso, obrigado, a Cristina Sommers.
E ela escreveu um livro já alertando para isso, sobre como estava a educação dos meninos, e que basicamente, por causa de influências de causas que têm o seu lado correto, né, que é elevar as mulheres à igualdade de tratamento na sociedade, em nome dessas causas, estavam feminilizando a educação dos meninos. Então, por exemplo, os meninos começaram a ir cada vez mais para a diretoria, ou sei lá, o equivalente americano, por brincar como meninos, com arminha, com espadinha e tal. Isso seria uma citação à violência, coisa assim. E aí, ou seja, parece que o que querem é que os meninos sejam meninas, né? E eles simplesmente não são. E quem teve já criança dos dois sexos em casa observa facilmente isso, né? Então, é um dos aspectos. Outro aspecto são consequências até talvez inesperadas da ascensão das mulheres ao mercado de trabalho, né? Que elas ascendem socialmente e elas geralmente gostam de se casar com homens com mais status que elas. E como no Reino Unido, por exemplo, os homens já estão ficando para trás na universidade, estão se formando menos e tal, estão tendo menor escolaridade, então fica uma escassez de homens de maior status. Então isso gera um monte de mulher infeliz e bem-sucedida, né? Então é meio politicamente incorreto de se dizer, mas então, em dois aspectos que eu acho que contribuem para essa cultura de exclusão, que já é, assim, outra coisa que não é surpreendente, que os homens variam, né, o princípio de Bateson, que os homens variam muito, mais que as mulheres, principalmente no aspecto do sucesso reprodutivo. Então, entre as pessoas que têm 0 filhos, tem mais homens, e entre as pessoas que têm 30 filhos, tem mais homens. Na verdade, eu nem sei se é possível mulher ter 30 filhos. Tem uma recordista, acho que teve por aí, né? Tem uma indiana, né, que teve, acho que foi 24, não foi? Se eu não estou enganada. Teve uma que eu acho que foi até mais de 30, se eu não me engano, mas a gente vai Foi? ter que pesquisar aí. Então, possível só é raríssimo, então a variância é maior, né? E isso é engraçado que essa variância maior no sucesso reprodutivo se reflete na variância maior nos fenótipos, a maioria dos fenótipos, inclusive comportamentais, né? Então a gente já tem outra coisa previsível, que vai ter homens excluídos na base da sociedade, né? Então e na internet todo mundo se junta, né? Tem um grupo de interesse para tudo que você imaginar. Então essa falta de acesso sexual às mulheres, né? Virou um mote para esse grupo se encontrar, os incels, involuntary celibates. Voluntary Celibate, obrigada. É. Essa aí também não pegava. Esse negócio que você está falando ali é muito importante, porque assim, eu tenho uma dificuldade, e o Felipe, que já está comigo como TA da minha disciplina do mestrado há algum tempo, ele percebe essa dificuldade nos alunos que eu tenho também, né? De desmistificar a ideia da tábula rasa sem passar, porque todo mundo critica, eu, você e o Felipe, com a falácia naturalista, né? Determinismo biológico e tal. O que a gente está dizendo é que existem diferenças entre os sexos, mas a gente não está dizendo que essas diferenças devem ser do jeito que elas são, né? A gente está mostrando as coisas como são. E que essas diferenças têm consequências no mundo real, principalmente, como você está falando, principalmente no desenvolvimento da criança. A gente nasce com eu não quero dizer pré-programação, mas eu quero dizer com algumas tendências, né, que são naturais no ser humano, no tipo, o menino ele gosta mais de rough play, ou seja, brincar de lutinha, uma brincadeira mais bruta mesmo, né? Meninas, normalmente, gostam de uma brincadeira mais quieta. Isso não quer dizer que o Eli pode ter gostado quando criança, o Felipe, de brincadeiras mais quietas, e eu, como menina, gostar de brincadeiras, tudo é média, né? Aí tem também essa dificuldade de entender a divisão dos comportamentos numa população que obedece, né, uma distribuição normal. E, nesse sentido, os meninos têm, e os homens, né, têm algumas necessidades ou alguns desejos são comuns aos homens, né? E uma deles, como das mulheres também, é buscar um parceiro, né? Um parceiro sexual, um parceiro romântico, né? Dependendo do nível de status desse homem ou desse menino, ele fica fora desse jogo romântico, do mercado de namoros, né? Do mating market, como eles falam em inglês.
E sair desse jogo traz um sofrimento psicológico que acha um escape nessas comunidades virtuais, que até, por um lado, é bom eles acharem esse escape, né? De ter até esse apoio entre as pessoas, é que pode descambar para misoginia, para outras coisas, né? Apesar de eu não achar, em muitos pesquisadores de evolução cultural online, o Alberto Acerbo, eu vou pôr a referência dele aqui, que fala muito disso, ele não acha que isso é algo tão premente como todo mundo fala, né? Do tipo, vou virar um atirador porque eu entrei na internet, como era nos anos 90, que falava, vou virar um atirador porque eu estou jogando videogame. Não parece ter essa relação tão direta assim, não é isso que acaba causando, mas eu acho que tem alguns triggers aí que junta doença psicológica ou psiquiátrica, uma tendência à ruminação, ao narcisismo vulnerável, que o Felipe e eu estávamos discutindo no outro podcast, né? Mais o acesso a armas e tal, fácil, pronto, já fez um caldeirão ali que é o estopim, é certo, né? E você, Felipe, o que você acha disso aí tudo? Cara, eu ia falar mais ou menos o que o Eli falou, especialmente sobre a parte da hipergamia, né? Que é essa parte de que as mulheres estão ascendendo no mercado de trabalho, estão acumulando mais recursos, o que era uma coisa que era predominantemente masculina. Então a exigência está aumentando, né? E aí tu falou sobre essa parte de propensões de homens e de mulheres, que a gente fala que tem diferença de média. As mulheres, elas tendem a preferir homens que são altos em status. Então, se a gente está falando de uma sociedade onde as mulheres podem acumular muito status porque têm muito acesso a recursos, isso significa que a preferência delas por homens com status vai aumentar mais ainda. Então é mais ou menos assim, antigamente a mulher não trabalhava. Então, claro, ela e a família iam querer que ela se casasse com o melhor partido, que era o cara que era mais bem sucedido financeiramente. Era essa a regra, era uma das regras geralmente. Só que hoje em dia a mulher também trabalha, então você imagina, é muito mais fácil o cara ser mais bem sucedido do que a mulher numa época em que a mulher não trabalha, do que numa época em que a mulher também trabalha. E tem, inclusive, em algumas áreas, eu não sei se é em todas, mas em várias áreas a mulher se dá melhor do que o homem. Por exemplo, hoje em dia as mulheres já se formam mais no ensino superior do que o homem, a mulher tem mais mestrado e doutorado do que o homem. Então é, a igualdade nesse sentido, ela meio que empurra o sarrafo lá para cima, né, da competição entre os homens. Os homens têm que cada vez mais sinalizar mais status para poderem estar na competição, digamos assim, de uma maneira bem pessoal e matemática, na competição pelas mulheres, pelas melhores mulheres. Então, é assim, as melhores mulheres vão competir pelos melhores homens. Só que se o sarrafo da competição tá lá em cima, cara, o competir muito mais para estar dentro da disputa, né? E é basicamente isso que acontece. Os incels, a gente pode dizer que são os caras que eles ficaram lá atrás ou lá embaixo na corrida, eles não conseguiram ascender. Então, o cara, assim, é como se você estivesse numa cultura com haréns e esses caras, eles não conseguem casar com nenhuma esposa porque é caro demais. E aí, o que isso causa em termos de cultura, né, com esses homens? É basicamente isso daí que a gente vê no fenômeno incel. Esse negócio de aranha é muito bom porque é para a gente mostrar que isso não é uma coisa que está acontecendo só agora, que é novo, né? E que aconteceu, né? Então a gente, quando eu estava até falando no bastidor aqui, né? Quando a agricultura surgiu, ela gerou mais essa desigualdade entre as pessoas de renda no sentido de ter posses, né? Terra, gado ou caprinos ou plantação, né? E aí a pessoa conseguia arrecadar mais status, e aí tinha lá, naquela época, né, ou em alguns países hoje, tem a poligamia, né? No caso de um homem com várias mulheres, né? Que é mais, que até existe nas sociedades de caçadores-coletores também, né? Os horticulturalistas, a poliginia, né? São normalmente mais homens com várias esposas, né? E aí eu estava até falando de um livro, eu vou colocar a referência aqui na descrição do vídeo no Spotify, que fala de várias etnografias, né? Mostrando que em quase todas essas sociedades existe um grupo de homens
que na língua local de cada um deles eles chamam de homens lixo, né? Rubbish men, né? São homens que não conseguem entrar nos grupos masculinos do que se faz naquela sociedade. E nem toda a sociedade, o homem, ele é o provedor no sentido de trazer mais calorias para a tribo, às vezes naquela sociedade são as mulheres as responsáveis maiores, mas os homens têm um status social, um papel social a cumprir. E eu não posso deixar nenhum membro da sociedade, e nesse ponto, talvez as pessoas que são mais igualitárias no sentido político, né, entendam melhor de que eu não posso deixar ninguém fora desse jogo de status na sociedade, né? Porque se eu deixar essa pessoa de fora, ela vai arrumar jeitos não usuais ou não aceitáveis moralmente para aquela sociedade de ter mais status, né? E não vai ser bom para nós como membros dessa sociedade. E talvez seja uma dos medos que se tem dessa cultura incel. Eu sei que as pessoas reclamam muito da questão de misoginia, porque a gente fala assim, hipergamia, mulheres gostam mais de recursos, mas a questão de recurso é que na nossa sociedade, recurso é dinheiro, recurso é posse, né? Recurso é poder. Em outras sociedades, pode ser que recurso seja em inglês eles falam pious, né, religioso, por exemplo, em sociedades racídicas, judaicas, né, o homem não trabalha e ele fica lá lendo a Talmud, a Torá, sei lá, né, e escriba, tal, e é isso que é valorizado neles, né, então é uma outra coisa, eu estava falando disso hoje, porque eu estou assistindo Shih e aí os homens são valorizados por isso, então a gente não está dizendo aqui que mulher gosta de dinheiro e homem, né, gosta de mulher como recurso, não é bem isso. É que nesse mercado de relacionamentos, cada um está buscando o que faz sentido na reprodução, que aí eu já falei várias vezes, no último podcast eu sozinha falei disso, né? Que é inclusive fitness, né? Deixar os seus genes para a próxima geração. E não só os seus, né? Porque existe o fitness indireto, no sentido de promover a reprodução dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, né? Dos meus tios, da minha mãe, meu pai, enfim, todos que são relacionados a mim, né? Eu lembro de um estudo lá em Madrid, em que, né, essa preocupação, você falou dos incels usarem meios escusos alternativos para ganhar status. Também existem os meios escusos alternativos de ganhar sexo, né? Não preciso dizer Sim. quais são. E esse estudo de Madrid mostrava que a presença de irmãos, pais, homens da família, só de morar mais perto, isso caía bastante a chance de estupro, principalmente entre parceiros, no contexto de violência doméstica. Então, são coisas importantes de se observar. Quanto à capacidade de prover, por exemplo, tem um estudo clássico do David Buss, com 33 países e territórios, 33 culturas. Somente entre os Zulus, as mulheres, era o contrário. Os homens escolhiam as mulheres pela capacidade de prover. Em todas as outras, era o que a gente espera, que são os homens cujo valor sobe ou desce no mercado romântico, conforme a capacidade de prover. E é interessante você ter falado no pessoal que defende na igualdade, porque cada vez mais, por causa da influência do Jonathan Haidt, eu penso, em vez de pensar, essa é a minha tribo política e que a outra se ferre, eu penso em quais problemas essa tribo tem as melhores respostas e aquela tem as melhores respostas. E eu acho e isso que ligou na minha cabeça quando você falou em igualdade, porque é um jeito de sensibilizar a tribo política dos progressistas, da esquerda, ou sei lá que nome a gente vai dar, para a questão, que é a mais resistente a ouvir essa população, né? Essa bolha de incels. E os incels, eles são, digamos, o extremo, talvez. Teve o Elliot Rodger, que foi um cara que matou várias pessoas a tiros nos Estados Unidos, e ele justifica justamente falando da falta de acesso sexual às mulheres. E aí a gente está falando também em perfil psicológico desses homens, de homens como Elliot Rodger. Por isso que eu estava falando dos incels serem mais... Então ele ficou conhecido como o rei dos incels. Mas tem gradações nisso também. Tem os MGTOWs. Os MGTOWs, men going their own way, homens seguindo o próprio caminho. Esses parecem menos misóginos. Alguns são misóginos. Mas muitos justificam o próprio comportamento de evitar as mulheres,
Primeiro que é interessante psicologicamente, né? Não é que elas me rejeitaram. Eu que não quero, né? Já muda de figura a coisa, né? E muitos se justificam falando das leis locais, que às vezes realmente favorecem as mulheres na hora de um divórcio, elas pegam, né? Também na questão da guarda dos filhos. Então, muitos dos MGTOWs realmente sofreram injustiças por essa coisa de favorecimento às mulheres. Isso eu acho que não dá para negar, né? Mas eu fui longe, complementem. Não, tem uma coisa aí nisso. Eu vi isso, eu não lembro se foi num documentário ou lendo alguma coisa, eu não lembro mais onde eu vi. Mas parece que uma outra tendência que leva ao aumento desses grupos entre homens é que o casamento está ficando cada vez mais caro, digamos assim. Porque eu não sei se isso se sustenta estatisticamente, nunca fui a fundo, mas analisando pelo menos superficialmente, parece que os homens se ferram mais com o fim de casamentos. Então, tipo, se o cara, ele sei lá, o casal se separa, o cara tem que pagar uma pensão absurda. Se tiver filho, pior ainda. Ao mesmo tempo, a oferta é, colocando assim de uma maneira biologicamente bem crua, a oferta de parceiros férteis é bem mais alta. Então, o homem ele meio que tem que fazer aquele jogo de gangorra, assim, de balanceamento. Eu vou ficar num casamento em que, sei lá, eu posso me ferrar de alguma forma, ou eu vou ficar solteiro e vou ter sexo, entre aspas, grátis, né? Porque para alguns homens o cálculo é esse, né? O casamento ele é muito mais custoso do que ficar solteiro e fazer sexo com quantas mulheres ele quer, em tese é isso, né? O solteiro sempre faz esse cálculo, apesar de não ser muito bem a realidade, mas o Esse trade-off aí que o é o cara tá fazendo é cálculo que esse. às vezes o cara faz errado, né? Eu também acho que é errado, mas eu acho que é meio irresistível o cara ter esse viés. Ele acha assim, bom, eu não tô acorrentada a um relacionamento, então logo todas as mulheres são potencialmente minhas mulheres. Mas tem um estudo, eu acho que foi o Jeffrey Miller que compartilhou, alguém compartilhou mostrando quando o Tinder ou outro aplicativo entra, né, numa cidade ou numa região, aumenta o índice de divórcio motivado por homens. Por quê? Porque quando o Tinder entra, o Tinder ele é um estímulo super normal, que não existe nunca, pelo menos eu que sou mais nova que vocês, né? Mas o Felipe é casado faz muito tempo, então ele também não viu o Tinder, não viu, né? Eu Não. nunca usei também, Ou não. ele não entra nessa porque ou ele é outro aplicativo. Mas a questão. Eu usei Aí é outra também os dois. Olha, quando eu pesquisei Tinder, eu, por ser uma Heidi Kappler, eu falei assim, gente, como eu queria que os homens heterossexuais fossem tão honestos como são os homens homossexuais, entendeu? Porque o homem heterossexual, ele entra com motivos escusos no Tinder, ao invés de falar o que ele quer de verdade, né? Então, Então, eu acho mas o homem honesto, o homem hétero honesto se ferra mais do que o gay honesto. É justamente com porque a mulher certeza, não faz a separação, né, que o não, homem faz. Então, é. no final das contas, não é lucrativo. Mas essa questão do Tinder entrar, né? Então, assim, os homens entram e eles veem aquele catálogo de mulheres lindas, né, no Tinder, que na verdade não são desse jeito na vida real também, né? Eles, né, idealizam aquilo, aí se separam da mulher e quando entra no Tinder e vai sair com alguém, não pega ninguém, entendeu? Porque, né, aí tem um monte de estudos mostrando que o nível Gini de desigualdade dentro do Tinder é maior de qualquer país, cultura e região na Terra, né? Se eu não me engano, porque eu uso muito esse negócio por causa do Tinder, entre os países, o máximo que a gente chega é perto de 0,7. Não chega a 0,7, é 0,68, 0,65, né? E no Tinder é 0,7 qualquer coisa, né? Então, é muito, por isso que a gente está falando de hipergamia, porque é um monte de mulher competindo por poucos homens e vários homens que não recebem nenhuma swipada para a direita, não conversa com ninguém, né? E eu acho que isso vai trazendo, porque a gente sabe, né, que na psicologia do desenvolvimento, imagina um menino que entrou no mercado de namoro já nesses aplicativos. E o que vocês passaram de rejeição na adolescência é elevado à enésima potência para eles, entendeu? Isso traz, talvez, certas consequências psicológicas que para o menino é formativo, e aí ele entra nesse edital ou na incel, porque gerou esse trigger nesse momento, que é diferente para as mulheres. Eu, quando comecei a pesquisar diferença de gênero, diferença de sexo, eu
eu entendi o que era ser homem, sabe? Porque a gente não imagina que é assim, mulher, principalmente quando a gente é mais nova, tem muita atenção, né? Muito mais, passam muito mais a mão na cabeça e tal, porque vários motivos, né? Por ser mais atraente, por ser nova, por ter uma voz que tem um pitch mais alto, tem a cara mais infantilizada, né? Neotenia e tal. E vocês têm muito mais. E a gente vê, ele estava falando de ter menino e menina, e a gente fala também muito do poder, pelo menos os relativistas falam muito da questão da criação, de como, né, a gente socializa mulheres para serem submissas e tal, e não vê o outro lado de como a gente às vezes socializa meninos para serem fortes ou não terem um apoio psicológico desde pequeno, né? Então, por exemplo, meninas são pegadas mais no colo, são mais abraçadas, são mais beijadas. Os meninos não, ô menino, né? Para de chorar, o que é isso, né? Na minha época eu falava, você é o meu saco de batata, né? Hoje não pode falar mais isso. Mas isso, imagina isso na adolescência, vindo de várias meninas rejeitando, né? Que tipo de... eu acho que o pessoal de terapia cognitivo-comportamental falaria que a gente não criou a questão de... o autoconceito de que a pessoa consegue resolver os problemas e vai conseguir sair daquilo, né? Ela fica num beco sem saída, a pessoa, né? E eu até quero lembrar aqui uma pesquisa, acho que eu até vou compartilhar aqui com vocês, sobre esse aspecto da socialização, que é como entender melhor a socialização, que é um gráfico aqui com mulheres com a produção pré-natal de testosterona alta, provavelmente por hiperplasia da glândula adrenal. Então aqui feminilidade encorajada pela mãe da infância. Então ele já achou um jeito de medir isso aqui no eixo X, e no eixo Y a feminilidade adulta. E aqui é o nível de hormônio masculino pré-natal. É essa a diferença entre cada uma dessas setinhas. Então, basicamente, a conclusão aqui, que o hormônio influencia bastante, porém, quanto mais você tenta forçar ela, parece que é aí que ela quer desafiar e ser mais masculina. Então, só para complexificar, né, essa questão, eu quero ver a origem disso, que alguém me disse que foi o Jean Piaget que disse, quando perguntaram para ele se o comportamento humano era uma matéria de biologia ou cultura ou criação, ele disse, é a mesma coisa que perguntar na área de um retângulo se a área é mais pela altura ou pela largura. Né? Então, achei muito, muito boa essa resposta dele. Enfim. Não, isso aí que você falou, Eli, é muito bom porque, assim, tem todos esses... essas variáveis que entram em contato e que fazem com que as pessoas se comportem mais de um jeito ou de outro, né? Então, por exemplo, você está falando de testosterona, né? E esse é adrenal hyperplasia, né? Que é um tipo de... é um defeito no desenvolvimento, é isso, né? Uma desordem, transtorno. Uma atipicidade no desenvolvimento. Atipicidade, isso é porque não pode mais falar defeito, né? Então, falar transtorno, né? E aí, isso, a menina tem mais testosterona, né? E aí ela normalmente desenvolve características masculinas, né? Mas não só testosterona, né? E aí a gente tem outros hormônios também que entram e tem a questão também de como isso se relaciona com o ambiente. Eu acho engraçado quando a gente fala da questão, quando a gente faz pesquisa de baixa renda e alta renda, como se comporta, né? E como ter tido uma criação pobre ou num ambiente muito adverso, traz para as pessoas dificuldades lá na frente, né? Que tem a ver com o desenvolvimento do cérebro durante aquele, porque tem sempre uma carga mental maior no background, né? E aí o Felipe estava falando da questão de assortative mating, que é essa questão de as meninas, tinha um grupo nos anos 90, o Felipe nem sabe disso, ele lembra, que Jacek falava assim, o de cima sobe e o de baixo desce, né? Eu lembro, pô, eu lembro. Eu era pequeno, mas eu lembro. O Felipe tinha 3 anos, lembra disso. Aí, eu já tinha uns 20. E aí, essa questão é assim, os ricos vão tentar casar com pessoas ricas, né? Os
classe média com classe média, todo mundo vai se achando ali, né? Uma amiga minha chamava isso de os animais se agrupam, né? Cachorro com cachorro, gato com gato, rico com rico, pobre com pobre, é isso aí. E o que está acontecendo hoje é que as pessoas de alta renda acabam se casando, se divorciando menos, né? E passam os seus assets, né, os seus ativos para a próxima geração. E vem todo um discurso para quem não faz parte dessa elite, ou intelectualizada, ou elite financeira mesmo, de que beleza, casa quantas vezes você quiser, não precisa casar, né, tem filho. E isso traz consequências. Ninguém está falando que não é para fazer, né? A gente só está falando que é assim que tem certas consequências para a criação dos filhos, para os ativos que você vai gerar na vida, esse tipo de coisa, né? Então, na questão dos incels, se a gente ficar demonizando, ou as thread cultures, né? Porque eu acho que a questão dos Deus Vult da vida, né, desse pessoal, o que tem que entender ali não é o panditismo, né? Porque tem muita coisa, ok, groomer, né? Enfim, esse tipo de coisa que viraliza na internet e que é do discurso de como que a gente viraliza esses memes no discurso virtual. Mas tem um suco ali que é importante a gente não jogar fora o bebê com a água da banheira. Do banho. Do que eles estão falando, né? Do tipo, peraí, né? Eu estou sofrendo, eu gostaria de ter um relacionamento, eu gostaria de criar minha família e eu gostaria que isso também fosse valorizado, né? E do pessoal ser mais igualitário, de esquerda, progressista, como que a gente acha, né? Isso é algo que deveria ser valorizado no discurso político, cultural, social, né? Ora, se o cara quer ir na igreja, e isso é uma coisa que os meus alunos ficam surpresos quando eu falo para eles que a instituição que o pessoal da baixa renda brasileira mais confia é a igreja, eles ficam assim, como assim a igreja? Né? Eu falo para vocês, gente, o pessoal brasileiro não vive no eixo Paulista, Jardins, Vila Olímpia, entendeu? O Brasil é outro, né? E isso eu estou falando de periferia de São Paulo, né? Porque se você vai para os rincões do Brasil, a Igreja Católica ainda é muito forte, né? Nas periferias de São Paulo, Rio de Janeiro e tal, são mais os evangélicos, com certeza. Mas, fora desses lugares, a Igreja Católica tem uma força enorme, é um marco ali, é onde tem essa confiança, e eu não posso demonizar esse pessoal simplesmente porque ou é evangélico ou é católico, enfim, né? Ou quer falar de Deus Vult na internet, né? Aqui onde eu tô é a cidade onde eu cresci, no interior de Minas, 7.000 habitantes, bem pequena, e eu lembro que eu era exceção, porque eu era gay no armário, mas os meus amigos homens, todos estavam loucos para ir para eventos religiosos, porque era lá que eles viam as meninas. Então eles tinham essa conexão, e eu até tinha mais fé do que eles, engraçado. Mas eles estavam indo mais pelas meninas. Mas eu queria voltar um pouquinho no Elliot Rodger que eu citei, porque eu acho que até é um pouco contraditório com essa narrativa de que os incels são perigosos e psicopatas e tal, porque se a gente pensa na tríade sombria, não é o que ele tinha, porque quem é da tríade sombria, o que é a tríade sombria, né? Aqueles homens que têm, quando são homens, que mulheres também podem ter isso, sinais de psicopatia é tudo subclínico, ou seja, que não dá num diagnóstico, mas sinais de psicopatia, maquiavelismo, que é tratar outras pessoas como meios para um fim, e finalmente o narcisismo, mas eu acho que o da tríade sombria costuma ser um narcisismo grandioso, né? E no máximo o Elliot Rodger talvez tinha um narcisismo vulnerável, né? Que era o que vocês estavam citando. Então é até meio contraditório isso, porque do seguinte ponto de vista, até onde eu vi, os homens da tríade sombria não têm problema em achar sexo. Eles estão até meio mais charmosos do que, né? Tem aquele charme superficial, eles têm acesso a sexo. Eles são péssimos parceiros de longo prazo, mas para curto prazo eles têm sucesso em conseguir. Então tá aí talvez uma contradição entre a narrativa sobre o que são esses incels e os fatos sobre quais são os homens psicopatas e tal, antissociais que existem. Então, se você for ver... Desculpa, Felipe, pode falar. Não, então, eu estava vendo
eu dei uma buscada rápida para ver se tinha algum estudo de psicologia, assim, de diferenças individuais em relação aos incels. E aí eu vi uma tese que o autor lá, ele pegou uma porrada de escala que mensura um monte de coisa, atitude frente às mulheres, nível de misoginia, nível de dominância social, um monte de coisa assim, e associou com níveis de personalidade. E aí ele conseguiu achar que os incels, eles têm níveis de introversão e agradabilidade mais baixos. Isso daí, eu acho que se a gente for comparar com grupos que têm um perfil alto em tríade sombria, eu acho que o perfil da tríade sombria, ele não tende a se associar a níveis baixos de extroversão. Então, esses caras geralmente são extrovertidos, o que dá o charme. O cara é extrovertido, é superficial, engana bem. Ele superficialmente é um cara sedutor. O incel não. O incel ele pode até ser alto em algumas dessas medidas aí que são meio hostis, né? Interpessoalmente hostis. Mas o incel, eu acho que ele é um tipo de grupo de pessoas mais frágeis. Então, é aquele tipo de pessoa que, assim, ela tá transparecendo a fragilidade dela. Então, ela não consegue ser sedutora. Porque, assim, falando meio fora do vernáculo científico, convenhamos, as mulheres não gostam de homens que não são confiantes e nem sedutores com o linguajar, né? A forma de falar confiante e tal. Os incels, eles são o contrário disso. Eles podem até ser tão hostis quanto o cara alto na Dark Triad, mas eles são altos de uma maneira que não atrai as mulheres, esse que é o ponto, porque eles têm outras características que afugentam as mulheres. Eu acho que essa é a diferença. Isso aí que você está falando, falou do Red Rogers e falou de introversão, né? Essa questão aí tem no livro da Sarah Hard, porque ela fala, né, The Woman That Never Evolved, né, no livro dela, e ela coloca um contraponto da hipótese dos recursos que as mulheres buscam, e eu gosto mais da teoria dela, não sei que eu estou certa, mas eu gosto mais da teoria dela, porque é a teoria do guarda-costas, né, The Bodyguard Theory, né, de que as mulheres, não é que elas buscam recursos, o recurso é o meio para protegê-la, o que ela busca são homens que podem protegê-la, como ele falou, né, aliás, quando você está diagnosticando assim, abuso doméstico de mulheres ou de criança, a primeira coisa que o cara faz é tirar ela do seio da família, porque aí ela fica sem recurso, né? Isso é um fator de risco, né? Por isso que é importante você ter ou amigos ou algum familiar por perto para te proteger, né? E essa hipótese eu acho que porque para a mulher ela tem níveis de ruminação maior do que homens e níveis de ansiedade maior, justamente tem um outro livro que fala isso, que é The Gift of Fear, né? Porque os recursos que as mulheres têm são valiosos para a espécie, né? Ou seja, os óvulos, o leite, né? E tudo até a criança ter, enfim, conseguir se alimentar sozinha. Então, isso eu gosto mais dessa teoria, eu sou mais partidária dela. E esse tipo de sinal que os meninos, às vezes, mostram, eles não são valorizados pelas mulheres, né? Aliás, tem um outro estudo de divórcio falando disso, que diz que quando a mulher começa a ganhar mais do que o homem, vamos dizer, todo mundo foi bem parelho, né? Até um certo momento do casamento. Aí ela deslancha e ele fica estacionado. As mulheres tendem a se divorciar, né, sem nenhuma falha do homem, o que eu também acho que é uma característica ruim, né, ou seja, né, você só está valorizando, né, do homem que ganha mais, enfim, mas tudo isso a gente tem que pensar nesse assunto, porque quanto mais aberto e transparente a gente deixa esses fatores, pelo menos eu, né, eu acho que eu entendo melhor como as coisas funcionam e posso até me frear se eu estiver tomando uma decisão que não está não é no interesse da evolução, mas não é do meu interesse pessoal, entendeu? A evolução que se dane, a evolução quer que eu tenha 10 filhos, não, eu só quero ter um e pronto, acabou, entendeu? A evolução que se dane aí, né? Então, o Dawkins diz isso, né? O Dawkins diz que a seleção natural é uma péssima política para a sociedade, porque ele é muito bom em explicar como ela funciona, não quer dizer que ele aprova ela para ser a lei da sociedade. É que nem a questão por causa da questão do Roe v. Wade, né? Que a gente estava discutindo aborto tardio, aborto até a 12ª, 14ª semana, dependendo de como você conta, né?
E aí a gente fala assim, ó, infanticídio é um universal humano. Vocês querem voltar para essa época, né? Porque os níveis de infanticídio em sociedades tradicionais são altíssimos, né? Toda sociedade tradicional tem, e isso, né, nas etnografias ele mostra os cultos das mulheres, ou os segredos das mulheres, né? Os homens nem sabem disso, mas elas têm receitas de chás abortivos, né, para forçar o parto antes do neném chegar no final, entendeu? Ou como você faz para dar à luz e o neném morrer mais rápido, enfim, eu acho que a gente não quer voltar. E isso é um discurso, como ele falou, para falar com a mente moralista conservadora, né? Fala assim, olha, se a gente apoiar o aborto até a 14ª semana, o número de infanticídios vai ser menor, entendeu? Nenhuma mulher vai sair por aí, vou fazer um aborto, né? Mas que ele é mais civilizatório do que um infanticídio, todos nós podemos concordar que é, né? Você ia falar, Felipe? Não, eu ia voltar rapidinho numa coisa que você estava falando, Lilian, sobre a forma como meninos e meninas são criados e como que isso daí interfere, eu acho que é na saúde mental que você falou, mais tarde, quando eles viram adultos e tal. Eu acho que tá meio na moda criticar a criação dos meninos e falar assim, tá vendo, o moleque é criado, sei lá, sem ser pegado no colo, e isso daí faz com que ele fique, sei lá, mais distante afetivamente quando vira adulto, alguma coisa assim, né? As pessoas falam esse tipo de coisa. Mas a gente tem que pensar que se a gente está falando de uma sociedade que tem um modo de vida muito tradicional, a criação dos meninos tem que obedecer a esse tipo de regra, porque os homens eles crescem para fazer as tarefas que ninguém quer fazer, as tarefas mais arriscadas. Eles crescem para suportar os piores perigos. Então, se eles forem criados igual menina, eles vão crescer sem conseguir fazer nada disso. E não é porque eu tô falando que mulher é mais fraca. A questão é o quanto você é socializado para aguentar determinadas coisas. Se a mulher ela acaba sendo criada para ser princesinha da Disney, ela não vai querer fazer certas coisas que esses homens de culturas tradicionais fazem. Se o cara é criado dessa maneira, a mesma coisa vai acontecer. O cara não vai querer caçar e ficar ali de madrugada de frente para um javali bufando no cangote dele, entendeu? O cara vai ficar com medo da floresta escura. O cara vai ficar assim, pô, mas ninguém me quer, pô, me mandaram aqui pra floresta. Cara, não pode, entendeu? Porque a sobrevivência ali daquele grupo depende de um certo distanciamento emocional. E eu tô falando isso, não é uma apologia que eu tô fazendo a esse tipo de criação. É uma tentativa de explicar por que isso é necessário para a sobrevivência de algumas sociedades. Se eles fizerem diferente, eles morrem. Então, de certa forma, esse tipo de criação masculina é tanto uma tendência masculina a ter, sei lá, a ser mais distante emocionalmente, por exemplo, mas também é uma coisa que a cultura age assegurando que seja assim de fato. Então é como se a cultura estivesse confirmando uma predisposição que já está lá. Se não for dessa forma, essas sociedades não sobrevivem. De certa forma, as sociedades que existem hoje são as sociedades que passaram por esse gargalo de forma bem sucedida, tanto biológica quanto culturalmente. Então se você tem uma cultura que faz o modo de vida mais sustentável, você consegue sobreviver como comunidade. Se não é sustentável, essa cultura é dizimada. Ou por algum tipo de conflito intergrupal, porque pegou uma tribo justamente que é mais forte na guerra, que não tem homens que têm papéis de gênero mais preparados para lidar com essa situação, ou até foi dizimada por causa de fome, não sei, alguma catástrofe natural, não sei. Mas é esse tipo de trade-off que a gente tem que fazer na hora de criticar apressadamente o tipo de criação que homens e mulheres recebem. Bom, o tipo de criação ele está correspondendo às necessidades daquela sociedade. Na nossa adaptação cultural, né? Exato, Entre os Yanomami, os homens que mais mataram são os que têm mais esposas. Então, pois é interessante isso. Eu acho que o que acontece no Ocidente é uma hipercorreção desse tipo de coisa mais tradicional. E para voltar no Jonathan Haidt, a teoria dele dos alicerces morais ou fundações morais, ele acha que o que caracteriza a esquerda, os progressistas, é um de 5 eixos que ele propõe, de 5 alicerces morais que são até inatos. Só que ele usa inato de um jeito que não se compromete muito em afirmar que é só genético. Então, dos 5 eixos, o que a esquerda mais usa é o eixo do cuidado.
ou evitar danos. E aí que o negócio se comunica com instinto também, porque todo mundo sabe que mulheres são mais fracas, em média. Então, daí a insistência dos progressistas em defender mulheres até quando, bem, chega a virar injustiça. Então, mas tem outro eixo, que aí o Haidt é até meio ambíguo a respeito, que ele fala, a esquerda só usa um eixo, que é o cuidado e dano. Mas ela usa também um cadinho desse aqui, que é o da justiça. Que é aquela coisa de justiça como equidade, igualdade e tal. E é nesse que há uma esperança de que olhem para a questão dos incels de uma forma mais humana, mais compreensiva, e ver o que está faltando para eles é uma oportunidade, né, de acesso ao mercado romântico, né, e se a gente está preocupado em surgir os Elliot Rodgers da vida, é bom a gente olhar para a questão não só nesse automático de proteger as mulheres, evitar dano às mulheres, porque claro que isso é importante, mas não é a única coisa que importa. Isso aí, Eli, que você falou é muito importante, porque assim, a gente está falando muito de agressão masculina, mas existe agressão feminina, né? E eu estava até conversando com o Felipe, eu não falei para você, Eli, mas eu estou numa vibe aqui de true crime. Então eu fico ouvindo true crime todos os dias quando eu vou fazer minha corrida, né? E aí, eu estava comentando com o Felipe, porque eu tô correndo, aí eu mando o WhatsApp para ele e falo assim, Felipe, o que é isso? Olha só aqui, não sei o que aconteceu, porque só o Felipe vai entender as loucuras que eu fico ouvindo lá, né? E uma coisa que me chama a atenção é assim, que eu já sabia disso pela teoria, mas quando você vê na prática, no sentido de que você ouve histórias de pessoas que fizeram de verdade, aí você vê a teoria se desenvolver na vida real, né? Então, os homens, a agressão deles é agressão direta, né? Então, é assim, é soco, é chute, é porrada e tal. E homens, eles têm mecanismos de conciliação muito melhores do que mulheres, porque eles têm que desescalar as brigas antes de ir para as vias de fato, né? As mulheres, elas não têm quase nada de agressão direta. Jamais eu vou entrar numa briga com um homem ou com outra mulher, porque a minha força do upper body, né, assim, é bem menor, né? Então eu vou ter medo, assim, de ser morta. Mas a gente é muito pior em agressão indireta, terrivelmente maquiavélica, essa é a minha palavra que eu usei com o Felipe, na agressão indireta. E aí, quando a gente vai ver as assassinas ou serial killers femininas, é um requinte de crueldade. E, por exemplo, não estou defendendo que Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, né, fizeram, mas assim, eles foram lá, deram machadada, mataram, esquartejaram, e a coisa acabou, né? As mulheres, elas torturaram psicologicamente. Essa história que está viralizando agora da mulher da casa abandonada, escravocrata de Higienópolis, ela torturou a empregada dela por 20 anos, entendeu? Jogando sapato na cara da mulher, arrancando o cabelo do couro cabeludo dela na mão, jogando sopa quente na cara dela, deixando ela 2 meses sozinha nos Estados Unidos com $5 para fazer compra de comida, né? É um requinte de crueldade que você fala assim, pô, me mata logo e me esquarteja que é melhor, entendeu? É menos cruel, né? E aí na questão dos incels, eu quero voltar nisso, porque assim, quando uma mulher rejeita um homem, dependendo de quem é o homem, ela faz com requintes de crueldade, pode fazer, entendeu? Aí eu vou dar minhas dores aqui de quando eu falo assim, coisas que eu fiz errada quando eu era mais nova, né? Porque quando a gente é mais nova, não pensa, não são só os meninos que têm menos empatia quando eles são adolescentes, as meninas também, né? Então eu lembro de, né, enfim, ter 14, 15 anos, ser muito bela, bonita, os meninos queriam ficar comigo, às vezes eu não estava interessada em um e ele ficava insistindo, eu virava assim, cara, esquece, nunca, jamais eu vou ficar com você, entendeu? Porque, enfim, falar, você é isso, você é aquilo diretamente, né? Você imagina quanto dói isso para o menino ouvir essa coisa? Nenhum homem jamais me rejeitou desse jeito, né? Eu nunca sofri com isso, talvez porque os homens eles se freiem um pouco nessa hora, as meninas não, né? E o fazem com requinte de crueldade, do tipo chamar de feio, de baixinho, de monstro, enfim, né? Que são coisas que meninas fazem, como o Mean Girls não é um filme, é uma etnografia, né, gente, de como é a agressão feminina. Não é verdade? E a tríade sombria se manifesta nas mulheres, e uma coisa assim, eu tô
traduzindo, e mais procrastinando que traduzindo, um livro de filosofia da ciência, da Susan Haack. Eu tô esperando você Eu tô fazer. esperando também. Eu vou ler em português, eu não sei. Pois é, gente. Paciência comigo. E a principal teoria dela do que é a ciência alternativa ao que a gente ouve do Karl Popper e tal, é que a ciência, na verdade, vem do senso comum, mais crítica, acumulada com o tempo. E desde que eu estou traduzindo isso, e faz tempo que eu estou traduzindo isso, eu penso bastante no senso comum e o quanto ele contém de verdades. E aí uma coisa que me vem a respeito de A Tríade Sombria em mulheres é aquela história que circula sempre no senso comum, nas fofocas, daquela mulher que usa sexo para crescer na empresa. Né? É o teste do sofá. Na verdade, o teste do sofá na verdade é abuso de mulher mesmo, mas aquela que usa o sexo como uma arma, né? Como até de barganha, também uma ferramenta de barganha para crescer. E é isso que as mulheres com tríade sombria fazem. Assim, não é nenhuma invenção, e o senso comum já fala. Agora, quando a gente apela para o senso comum para falar essas coisas hoje em dia, é misoginia, é machismo, não se fala isso, não existe isso, etc, etc. Então, aquele ponto em que a ideologia, ela já atingiu a velocidade de escape, só que da realidade, né? Escapou da realidade, pegou o foguetinho e foi embora, né? Exato. Enfim, então eu sempre estou comparando assim, o que eu sei das teorias científicas e o que se ouve assim, no senso comum, da minha experiência, o que eu ouvi, e esse foi um deles, aquele tipo de mulher que usa sexo como arma e ferramenta de barganha. Não, mas aí se a gente fala de dois casos aí, um mais recente, que é o caso da Amber Heard, né, de falar assim, quem vai acreditar em você? Quem vai acreditar que eu que te abuso, sendo que você é o homem, né? E um tempo atrás, como eu já sou velha, já tem um monte de caso disso, né? Um jogador do Palmeiras aqui foi acusado de bater na mulher, né? Só que, acho que faz uns 15 anos isso, só que aconteceu isso na garagem do prédio dele, tinha câmera. E ele não bateu na mulher, na verdade, ela fez, se jogou, sabe? Fez alguma coisa assim, e pegou na câmera e falou assim, tá vendo? Eu não encostei nela, eu acho que ele faz até assim, vai para trás, não, tá bem longe dela, e ela ia falar que ele tinha batido, ela estava roxa e tudo, porque ela tinha se debatido, né? Enfim, a gente está falando, por exemplo, homem normalmente, né, tem essa questão da tríade negra e tal, né, e essas escalas foram feitas normalmente por cientistas homens com cabeça de homem pensando em como agressão para eles, né, e em mulher eu acho que se manifesta muito em transtorno de borderline, né, porque a borderline é um tipo, né, enfim, vai com o vento junto, e a pessoa... Eu não posso mais falar histérica, porque histérica agora também é ser misoginia, mas assim, é um tipo de histeria mesmo, né? E ela manipula todo mundo para ficar aos pés dela, digamos, né? Servindo mesmo, né? É uma coisa que a gente observa em crianças também, a criança... que acusa a outra de ter batido nela, para mim eu chamo de efeito Tonico. Mãe, sabe o que me aconteceu? O Tonico me bateu, o efeito Tonico. E a gente vê também outro sinal de que não é a coisa mais doida do mundo falar que está se feminilizando com exageros a nossa cultura, é que esse é o tipo de agressividade que mais aparece. Eu não sei se é porque as redes sociais, onde a gente mora, praticamente eu moro, a gente vê muito isso, as manipulações, né, a fraude, que o propósito da fraude é um cálculo, assim, preciso de como será a reação àquilo social, a reação social àquilo. E é muito uma agressividade feminina isso. E essa questão dessa agressividade feminina, ela vem justamente por causa da capacidade de maior empatia da mulher. Por como ela entende muito bem os sentimentos dela, ela consegue entender os sentimentos do outro e calcular melhor esses passos que eu às vezes vejo. Por isso, Leandro ouvindo isso vai ficar... Eu vejo no Leandro, ele fica assim meio... Sabe, não entendeu? Leandro, você não tá vendo o que a pessoa tá fazendo, entendeu? Ela tá assim... Não é possível, é possível. Ela tá fazendo desse jeito, calculado, né? Vai por mim, entendeu? A pessoa está passando os passos ali. Então, porque normalmente, e o Leandro já tem quase 40 anos, né? Imagina um moleque de 16, entendeu? Que é totalmente bobo, que
ele é quase uma máquina de testosterona e querer transar com o pé na mesa, entendeu? Porque o moleque de 16 anos é assim mesmo. Para ninguém achar que a gente que é determinista biológico, eu percebi que isso era uma realidade lendo os blogs de homens trans, isso, eu quero falar a palavra certa, né? Do tipo, são mulheres que estão transacionando para o sexo masculino. E aí, quando elas começam a fazer a transição e tomar testosterona, assim, eu conheci isso no Twitter, né? Nossa, gente, ela falando das coisas que ela percebe, onde os olhos vão, e eu, como mulher, nunca prestei atenção numa coisa dessa, entendeu? É muito interessante ver isso, né? Um amigo trans que eu tenho me diz que a palheta emocional dele reduziu drasticamente, né? Que mulher fica triste e feliz ao mesmo tempo, não sei o que, dá pra fazer um quadro de Rembrandt com as emoções femininas. Agora, assim que ele começou a tomar testosterona, uma das primeiras coisas que ele notou, que parece que fica mais stunted, sabe? Uma coisa parecendo que tomou lítio, algo assim. Esse negócio aí também acho que é porque a pessoa talvez nunca teve nenhuma experiência com remédio psiquiátrico. A gente só conhece as coisas quando a gente passa. Infelizmente ou felizmente, nós somos assim como seres humanos. É uma coisa entender na cabeça, outra coisa é quando você passa pelo negócio, né? E é interessante isso, quando você começa a tomar, sei lá, antipsicótico, qualquer coisa, como dá uma baixada, assim, você não consegue, né? Quando você estava em surto, eu estou falando pessoalmente, né? Você não consegue controlar o surto, e aí você toma um remédio, você quer, sei lá, e aí você percebe que está com uma dose muito alta, sei lá, você quer chorar e não consegue. Você entendeu? Você fala assim, nossa, eu estou tão triste, mas cadê a lágrima? Entendeu? Não vem. Tem uma letra do Arnaldo Antunes que eu até citei numa matéria sobre depressão, que é Socorro, não estou sentindo nada. É bem isso. E dizem que essa é mais a característica da depressão em homens do que em mulheres, né? Porque mulheres choram mais, né? E são mais expressivas. E homem, o Leandro mesmo falou isso para mim. Ele falou assim: é uma vontade de não fazer nada. Eu não tenho, assim, vontade de acordar e trabalhar. Eu não penso, eu vou viajar, sabe? Porque a vida é isso, né? Vou fazer. Eu tava falando, vou viajar, vou visitar ele, vou lá no Rio ver o Felipe e tal. E você perde todo esse gosto, né? Pela vida. Imagina os meninos em céus aí querendo viver a vida e não achando esse escape. Se fossem meninas querendo trabalhar ou querendo entrar no militar ou tal, todo mundo se... É porque não acho que isso é ruim, isso é bom hoje, mas a gente não pode fazer isso em detrimento de uma categoria da sociedade, porque daqui a pouco vai virar backlash de novo dos homens. E aí o pêndulo, como você falou, uma supercorreção. A gente está hipercorrigindo para um lado, o pêndulo daqui a pouco vira para o outro e vai voltar a ser ruim para nós mulheres, entendeu? Não, tem uma coisa que eu acho que é curiosa. Eu pensei nisso agora, não sei se eu vou conseguir explicar direito, mas assim, em tese, as pautas do movimento progressista eles estão tentando igualar mais a situação de homens e mulheres em vários setores. Mas só que essas pautas elas acabam aumentando o gap justamente em situações em que os homens ficam piores, assim. Então, eu esqueci o que eu ia falar no final, mas eu tinha uma conclusão para chegar com esse raciocínio, esqueci. Eu lembrei do James não, pô, lembrei. Fala. Então, aí acaba que essas medidas, elas até estão aumentando o acesso das mulheres a várias coisas, mas elas também estão piorando a situação dos homens. Porra, esqueci o ponto que eu ia falar. Não, pô, fala aí, que eu vou lembrar e eu pego. Isso, fala. Isso. Então, outro sinal da hiperfeminilização, hipercorreção de misoginia e machismo, até o próprio termo misoginia, porque antes a gente falava em machismo, a gente falava em preconceito, outras coisas. Misos é ódio, então até a hipérbole cada vez, o teto da hipérbole já passou, né? Tá igual o nosso teto lá de gastos do governo, que criaram outro andar, né? Então, dobraram a meta, porque genocídio já passou por esse processo de hipérbole, né? No uso da retórica política. E nessas questões que tocam sexos e gêneros, aconteceu isso com misoginia, machismo, etc. Mas o James Damore, ele propôs uma coisa muito modesta, que é
homens e mulheres têm diferenças de interesse, ele nem focou muito em habilidades, sabe? E só ele só estava dizendo o seguinte, vocês aqui no Google, ele trabalhava para o Google, foi 2017 isso. Aí ele fez um memorando interno para a pessoa circular só entre os funcionários, porque até pediram, sabe? O Google é aquela empresa que ele fala, bring your whole self to work, traga toda a sua personalidade, todo o seu ser para o trabalho, o que com certeza vai dar, não vai ser exatamente o que você estava pensando, né? Típico plano de ungido, né? Traga toda a sua pessoa para o trabalho, não vai dar nada errado. Aí ele trouxe a pessoa daí para o trabalho, para discutir o assunto que já estava tendo um favorecimento a mulheres engenheiras de software nas vagas lá no Google, e ele falou, olha, 8% dos formados em software são mulheres, ou 20%, uma coisa assim. E esse plano de que elas sejam 50% não faz sentido nem desse ponto de vista, de quantos se formam, tem interesse pela área para o ponto de passar por uma graduação na área, quanto também pelo ponto de vista de diferenças de interesse entre homens e mulheres. Ele fez uma revisão da literatura de diferenças de personalidade entre homens e mulheres, de interesses. E aí, assim, teve biólogo, o que eu mais fiquei com vergonha foi bióloga, ter diversando em cima, falar que era sexismo, e não só fatos sobre diferença psicológica entre os sexos. Teve teve o lado bom também, como é que chama? Aqui é um David aí que estuda bastante essa área. Não sei se vocês vão lembrar. Um David, né? Quantos Davids tem no Agora mundo? você fala um pouco mais, que talvez eu lembre do David. Tá, esse David foi um dos que falou, não, isso aqui daria, eu acho que ele falou, tipo, isso aqui daria uma boa tese de mestrado, uma coisa assim. Ele falou, bom trabalho de conclusão de curso na minha área. Tá bem feito, James Damore. Foi só uma bióloga que caiu em cima, que deu para ver que ela estava mais preocupada com a ideologia do que com os fatos, né? Mas sabe o que eu acho engraçado disso? Só puxando enquanto o Felipe lembra aí, né? Que é o que o Rob K. Henderson fala de luxury beliefs, né? Uhum. E isso é muito mais comum das mulheres serem mais atunadas do que homem, né? Porque como as mulheres são muito ruins em conciliar, o que a gente faz é evitar a briga. Então, com várias amigas minhas, eu nunca briguei, né? Vou falar do Leandro de novo, coitado do Leandro. Com o Leandro eu já briguei mandando assim, Leandro! E aí depois chega no outro dia, outros 15 minutos depois, ele não sei o que, tá bom, então, né? Por isso que, né, ter amizade masculina nesse ponto é mais fácil. Com o feminino é um pouco mais difícil, porque se a gente fala alguma coisa contra, normalmente, não são todas, e eu tô aqui de exceção, mas elas acham que é uma coisa, é uma afronta àquela pessoa, a ela, né? E já aconteceu comigo, falar assim, como assim você é amiga do Eli? Peraí, agora é sommelier de amigo também? Você só posso ser sua amiga se eu sou amiga dele, né? Ou eu escolho você ou o Eli? Você tá me colocando na parede, eu vou escolher o Eli, cara. Né? Então... A Djamila Ribeiro mandava mensagem no inbox lá do Facebook de cada pessoa que tinha em comum eu e ela, como amigo de Facebook. Como assim você tem um amigo na sua lista? O Eli na sua lista de amigos. Sério isso? Caraca. Então, agressividade feminina, né, tentando ferir o status social, né, indiretamente. Né? E é uma competição, intra-elite e intrasexual também, né? O que eu acho mais, por exemplo, principalmente dos gringos nisso, né? Quando eles começam a fazer sermão em cima de mim, uma brasileira, né? Sobre o que é igualdade, o que é ser pobre, entendeu? Amigo, você está na Suíça, o que você está falando? E outra coisa, você está falando de tornar a ciência menos weird, né? Menos branca, menos Global North, menos república democratizada, blá, 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 industrializada e tal. E você vem no meu país, faz uma pesquisa no meu país, a gente chama um brasileiro para ser coautor seu. Me desculpa, isso aí é só gogó, né? O que você está fazendo é assim, usando o discurso progressista para aumentar o seu status, né? É a cauda do pavão progressista deles, né? Não tem nada de substância naquilo. Ou outra que circulou esses dias aí no Twitter, que foi assim, a Gabriela Prioli com um monte de amigos numa mesa de jantar, falando assim, um jantar maravilhoso discutindo racismo estrutural. Nenhum negro no jantar, né? Aí você fala assim, hello? O que, Gabriela Prioli? É só gogó. E na minha cartilha, você faz.
a palavra pode vir ou não, entendeu? Mas o que me importa mesmo é o comportamento. O que o cara fala é irrelevante, né? O Eli fala muito disso na questão dos cristãos, né? Ou dos religiosos em relação aos homossexuais, né? Do tipo, eu prefiro um cristão que me trate bem do que um progressista que me exija anuência identitária, ou a anuência do pensamento, né? Uhum. É um monte de exigência, e tem muito conflito interno. Talvez é outro aspecto da feminilidade da coisa toda, né? Porque um monte de conflito interno que esse negócio tem. É lugar de fala disso ou daquilo, aí entre, né, negros versus mulheres, LGBT versus o resto. E tem muita briga interna nessa tribo política. É até surpreendente que ela tenha tanto sucesso. Né? Eu não sei como. Eu acho que está na moda, sei lá, mostrar que você quer reduzir danos aos vulneráveis, né? Deve estar Eu acho que tem gente que compara uma religião, né? Eu acho que tem características de religião. Não sei se eu chamaria hoje de religião, mas eu acho que tem, porque assim, ó, se você pensar nos puritanos, ou enfim, qualquer religioso de antigamente, o que ele está mostrando é santidade, né? Olha como eu sou pious, né? Olha como eu sou, né? Ah, eu faço. E aí era assim, ir na igreja, dar moedinha para os pobres, né? Fazer esse tipo de coisa. E que nem aí eu lembro de novo da escravocrata de Higienópolis, né? Ela passa o dia defendendo árvore, gente. Olha só, ela com aquele discurso eco, sabe? Ah, não pode derrubar a árvore e tal, não sei o quê. E isso também se transveste de como o Robbins chama, de luxury beliefs, né? Os incels nesse ponto, e essas culturas trad online, eu acho que elas são mais honestas, porque pelo menos elas estão falando algo do tipo que não é sancionado socialmente, né? É algo que não é bem visto. Ou seja, se ela está correndo o risco de falar isso, ela está correndo o risco de perder status social, né? Então a solução para os incels, segundo, não é o que você falou, mas a solução para os incels seria virar feminista, é isso? Mas muitos deles viram, não viram? Assim, não é tipo, pelo menos o ethos hoje, eu não estou no mercado de namoro já faz muito tempo, mas o ethos hoje, pelo menos é o que eu ouço nas pesquisas, né? Eu vejo quem ele curte, eu vejo a roupa que ele usa, né? E o estilo que era comum na minha época, que eu estava até falando como eu sinto falta, né? Do Robin Williams, do Mel Gibson, do Máquina Mortífera, que eu estava assistindo esse fim de semana, o Homem de Marlboro, que era uma masculinidade mais rugged, né? Ou mais na sua cara. Hoje a masculinidade ela é do Vitão, né? É um outro tipo de Aquilo dali conta como? Eu nem sabia que contava. Gente, vocês viram, vocês são mais o Vitão é talarico gênero, talarico sexual. O que é isso? O que seria isso? Talarico é o cara que pega a mina do amigo. É o cara que enfia a faca. Que fura tá. Peguei. É que ele tá meio assim queer agora, né? Então eu chamo de talarico gênero. Ai, gente, nada a ver com o assunto, mas toda vez que eu vejo aquele Felipe Castanheira, eu só me lembro disso também, porque ele era amigo do Bruno Também Sutter, foi a mesma né? coisa, E fez a mesma coisa, Sim. E ninguém tá falando aqui, porque eu penso nas minhas amigas feministas, como eu também me digo feminista, mas elas vão falar, mas a mulher não pode, né, trocar. A gente sabe, gente, que quando a mulher se separa, o homem se separa, quando ele vai arrumar outro parceiro, sempre porque é normal, é o círculo social, entendeu? Da pessoa. Mas é também normal que as outras pessoas comentem, como comentam do Hulk, né, que casou com a sobrinha, entendeu? Não é que tá errado, entre aspas, no sentido assim, pô, eles não são relacionados geneticamente. Tudo bem, ela ficou com o amigo, não é, mas que as pessoas vão comentar, vão, né? Ninguém está tirando o direito dela fazer isso, né? Mas que, enfim, é algo que, do mesmo jeito que não é sancionado socialmente, né? Falar certas palavras hoje, esse tipo de comportamento, as pessoas vão comentar. Não acho que tem que cancelar a menina, nem o Felipe Castanhari, nem enfim, né? Ah, porque você ficou, porque você fez, ou o Vitão e tal. Simplesmente é um comentário, vocês eram amigos, então, tá vendo? É isso que aconteceu, entendeu? Não é a questão do cancelamento. Mas nesse ponto, de novo, de mulher, eu acho que para vocês é difícil entender esse tipo de agressão sem estar junto, né? Precisa ou viver esse mundo ou tentar entender ele desse jeito. Que é essa questão, assim, as mulheres, de novo, vocês, homens, têm mais
perdão, entre aspas, dos erros, entendeu? Como mulher rumina muito, ela quer tudo perfeito o tempo inteiro, então e ela se martiriza demais se não sai, né, daquele jeito. E aí, se tem uma falha naquele relacionamento, é como se aquela falha apagasse tudo que a outra pessoa fez. Tipo, assim, a Lilian, eu adoro a Lilian, mas ela é amiga do Eli, então aí acabou a Lilian para a pessoa, entendeu? E a pessoa não é uma coisa só, né, gente? Tem que ter uma nuance nesse tipo de coisa, né? Até, e isso os progressistas podem entender bem, até presidiário, um cara que foi condenado tem o direito de viver a vida de novo, você abandonaria, sei lá, um parente e tal na cadeia, se ele tivesse cometido um crime de onda? Me desculpa, mas meus amigos, meu pai e minha mãe, eu vou visitar, tá, gente? Me perdoem, tá, na cadeia, né? Talvez outra forma de enxergar a questão dos incels, que enfatiza também um pouco de cuidado, é que também talvez não seja uma boa ideia para muitas mulheres a cultura que chamam de hookup culture, a tal da cultura do sexo casual, né? Eu já vi uns estudos a respeito, não sei quão bem eles se replicam, mas não é algo muito benéfico para a saúde mental das garotas, tanto quanto pode ser para os garotos. Claro que os garotos amam a hookup culture, não necessariamente é bom para as mulheres. Mas eu acho que também isso não era, não existia hookup culture no EA, entendeu? No ambiente de evolução adaptativa, né? No Pleistoceno. Você vivia numa tribo, o que existe? Existe monogamia serial, né? Então você casa com um, não gosta, separa ou morre. Normalmente era o homem que morria. Aí os homens, né, de novo, pegam um short stick, né? Morria, você vai para outro e tal, né? O hookup culture é algo que existe e começou a existir, acho que dos anos 60, com o advento da pílula anticoncepcional. Não é. E aí não é porque não é natural que não pode fazer, não é isso? Pode. Mas quais são as consequências disso, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade e para a cultura, né? E eu não sei o quanto disso também é bragging por parte dos homens, tá? Assim, eles tendem nessas pesquisas a mentir, né? Para cima, o número de parceiras, e as mulheres para baixo. Para baixo, né? Então, assim, acho que também tem essa questão. Mas a gente já está aproximando de 1 hora aqui, e eu acho que essa conversa foi ótima. Eu vou chamar ele de novo, ele é muito ocupado, mas eu vou chamar ele aqui. Pode chamar, pode chamar. Foi uma ótima conversa. E comentários finais, canais para seguirem? Quanto a incel, eu não sei se alguém tá, sei lá, eu acho que quando a pessoa tá dentro de, seja lá que for, qual tribo baseada em alguma crença, é muito difícil sair, é muito difícil a pessoa ser persuadida por quem tá de fora. Mas tem alguém muito, que começou a se interessar por esse negócio de MGTOW, começou a se interessar por hookup culture. Uma dica que eu dou é, por exemplo, procurar mulheres que falam francamente a respeito de coisas que prejudicam os homens nessa cultura de, né, hipercorreção dos problemas das mulheres. Eu vou indicar ela, então, a Karen Strong. Você coloca a Karen Strong, ela deu uma sumida do YouTube. Eu não concordo com tudo que ela disse, mas ela é um ótimo ponto de partida e nunca vi ela caindo nesses exageros de MGTOW nem nada. Pode ser que ela até respeite os MGTOWs, naquele sentido que eu falei, de que realmente alguns deles passaram por injustiças por causa da hiperproteção das mulheres. Mas ela... e é assim, a YouTube basta falar inglês. Então, eu recomendo a Karen Strong. Legal, legal. Felipe? Ok, dica de coisa sobre o tema? Não entendi no início. Dica? Quer que segue sua tese que acabou de ser publicada? Não, então, ainda não foi publicada, na verdade, mas o primeiro capítulo eu tô confiante que ele vai ser aceito agora que eu fiz as modificações na Frontiers in Psychology. Então, em breve ele vai estar público aí para o pessoal ler. Outra coisa, sigam a página do meu grupo no Instagram, que é o @garagempc. É garagem.pc, que a gente está estruturando lá ainda,
Mas em tese é uma página que a gente vai começar a fazer posts de psicologia mesmo e divulgar quando a gente fizer cursos. Igual os que a gente está fazendo aí, por exemplo, teve o de psicologia da atratividade, de psicologia política, então quem quiser ficar antenado, é só seguir lá que a gente divulga por lá. Legal. Bom, agradeço muito vocês, vou chamar outras vezes e a gente se vê na próxima. Tchau, pessoal. Isso aí, valeu, pessoal. Tchau, Valeu. tchau.